Fala aí, galera, firmeza? Vamos para a nossa aula 3, então, do segundo ano. Na nossa aula 1, eu introduzi a fisiologia para vocês, tá? Deu uma noção legal do que é fisiologia. Na nossa aula 2, nós já iniciamos o sistema digestório e falamos sobre os órgãos anexos do sistema digestório. Agora, vem a nossa aula de número 3. A nossa aula de número 3, nós vamos falar dos órgãos do tubo digestório. Porque os órgãos anexos eram aqueles pelos quais o alimento não passava, certo? Era aquele pelos quais o alimento não passava, e os órgãos do tubo são aqueles pelos quais o alimento passa. As atividades que eu vou dar durante essa aula, para respondê-las, você vai precisar da aula anterior que eu postei, da aula de número 2, que está lá, que está aqui no canal, tá? Na aula de número 2, e dessa aula de número 3. Então vamos lá. Nós já vamos começar com a questão número 1 que você vai responder no seu caderno. A pergunta número 1 é: explique o que são órgãos anexos e dê exemplos. Pergunta número 1. Explique o que são órgãos anexos e dê exemplo. Isso você vai encontrar na aula 2 que está aqui no canal do segundo ano, ok? Na aula 2 você já vai encontrar isso aqui, tá lá. Órgãos anexos do sistema digestório, aula 2. Então você já vai encontrar essa resposta lá. Bom, para essa aula nós vamos começar a falar dos órgãos do tubo digestório, que são aqueles pelos quais o bolo alimentar vai passar e vai ter contato. E o primeiro deles é a boca. A boca tem as seguintes estruturas. Ela tem os dentes, que são para mastigação, a língua, que ajuda a misturar com a saliva e a engolir, ok? O palato, que é o céu da boca, e as glândulas parótidas. As glândulas parótidas são as glândulas que produzem saliva. Você tem glândulas parótidas embaixo da língua, chamadas de sublinguais, e glândulas parótidas aqui, ó, atrás da mandíbula, chamada de submandibulares, ok? E aí vem a pergunta número 2 da sua atividade. A pergunta número 2 da sua atividade, você vai colocar assim: quais são as estruturas que compõem a boca? Quais são as estruturas que compõem a boca? Facílimo, eu acabei de falar para você. Dando continuidade, então, vamos falar das funções da boca. A boca basicamente tem 3 funções. A primeira delas é a mastigação. Mastigação serve para reduzir a superfície de contato do alimento. Vou te explicar o que é isso. Isso não é digerir. Mastigar reduz o tamanho dos fragmentos, ou seja, reduz a superfície de contato, reduz o tamanho dos fragmentos, para que fique mais fácil de digerir. Imagina que você fosse capaz aí de engolir, sei lá, uma acerola inteira. Aí você engoliu uma acerola inteira. Quando essa acerola chegar lá no tubo digestório, vai ser muito mais difícil digerir ela, porque é uma superfície grande para as enzimas agirem sobre ela. Mas se você mastiga essa acerola todinha, vários e vários, centenas e centenas de fragmentos, vai ser muito mais fácil no tubo digestório digerir cada fragmento pequenininho, porque são pequenas superfícies de contato. Então, mastigação reduz a superfície de contato. Isso é muito importante, que ajuda na digestão. Segunda função da boca é a insalivação. Misturar o alimento com a saliva. Misturar o alimento com a saliva. Para misturar o alimento com a saliva é importante para você poder engolir. E também para colocar o alimento em contato com uma enzima digestória que vai começar a digestão na boca. Mas que isso eu vou falar na próxima aula, porque já são as enzimas digestórias. E a terceira função da boca, até vamos falar agora, né? A terceira função da boca é digerir o amido. O amido começa a ser digerido na boca, através de uma enzima chamada amilase salivar, que digere o amido da boca em maltose. Então, o amido é digerido na boca, através da amilase salivar, e se transforma em maltose, então. Então, essas são as 3 funções da boca, certo? Pergunta de número 3, que você vai colocar no seu caderno aí, responder, diferencie as 3 funções da boca.
Coloca aí, diferencia as 3 funções da boca, certo? Vou postar lá para você agora a aula e o prazo para você entregar essas atividades fotografadas no e-mail que está indo junto com o link da videoaula, ok? Lembre-se que você vai precisar da videoaula 3, que é essa que eu acabei de dar, e da videoaula 2 para responder essas questões, que também está no mesmo canal, é só procurar aí. Boa aula para você e até a próxima!